Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou Lu Afonso, professora de crochê, e hoje eu vou te ensinar esse quadradinho com a temática geométrica. Ele faz parte do nosso projeto Quadrado Criativo, que está acontecendo agora em maio de 2025. Eu e minha parceira, Juliana Crochê, estamos à frente desse projeto entregando um quadradinho por dia durante 4 dias por semana. Você pode usar para fazer qualquer outro projeto. Caso queira participar do projeto Quadrado Criativo, só clicar no link aqui da descrição e assistir a live com todas as informações para vocês. E aí, bora crochetar? Para qualquer quadradinho que eu passar aqui para vocês, vocês podem usar o fio que vocês tiverem e que vocês forem dar andamento no projeto de vocês. No caso, esse aqui é um fio 100% viscose, que eu tinha um resto e eu usei e ainda sobrou. Usei a agulha 3,5, agulha de tapeceiro, tesoura. E esse quadradinho, ele tá com 14 centímetros. Lembrando que essa medida, ela vai depender do fio que você usar. Então, se você usar um fio fininho, um Cleia 1000, um Queen, um Cordonnet, esse quadradinho vai ficar bem menor que esse. Então, faça o seu primeiro quadradinho e veja quanto ele tá medindo para que você dê andamento no seu projeto, tá? Peguei aqui um outro fio de viscose, vou fazer o anel mágico duplo e vou buscar esse fio, passar por aqui, fazer a primeira correntinha. E aqui dentro desse anel mágico eu vou fazer 6 pontos altos. Então eu vou introduzir a minha agulha aqui e fazer um ponto baixo, mais uma corrente. E agora eu vou fazer 2 correntinhas de espaço e um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, um ponto alto. E assim eu vou fazer até eu ter 6 pontos altos. Já tenho aqui meus 6 pontos altos. Vou fechar o meu anel aqui. Esse fio é um fio mais sensível, então não vou puxar muito não, porque senão ele arrebenta, tá? E aqui, depois que eu fiz as minhas 2 correntes, eu vou fechar aqui de baixo para cima, pulando aquele ponto baixo e vindo aqui na correntinha que eu fiz depois do ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. Após eu finalizar essa primeira carreira, eu vou aqui para frente, nesse buraquinho, e vou já iniciar o meu trabalho fazendo um ponto baixo e uma corrente. Aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Dentro desse mesmo espaço eu vou fazer 3 pontos altos, mais 2 no caso, né? Ó. Então eu vou ficar com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 2 correntes e no próximo espacinho 3 pontos altos. Duas correntes e no próximo 3 pontos altos. E assim vocês vão fazer até dar a volta toda. E aqui eu fiz as minhas 2 correntes, vou fechar naquela corrente que eu fiz depois do ponto baixo, com um ponto baixíssimo. E ó, aqui dentro agora desse espaço de trás, eu já vou fazer um ponto baixo. Eu volto aqui no espacinho, faço um ponto baixo. E agora eu faço um ponto baixo na cabeça de cada ponto que eu acabei de fazer, dos pontos altos, ó. E faço outro ponto baixo aqui dentro desse próximo espaço. Então aqui eu tenho 5 pontos baixos, né? O primeiro que eu fiz, ó, que fica meio escondidinho, 1, 2, 3, 4, 5. Faço 2 correntes, outro ponto baixo nesse espacinho e um ponto baixo em cada cabeça de ponto aqui. E um ponto baixo no espacinho. E aí eu fico com, depois dessas 2 correntes, eu fico com 5 pontos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faço 2 correntes, mais um ponto baixo nesse espaço. E sigo na sequência, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. E assim eu vou até o final. Finalizei a carreira, fiz as 2 correntinhas, vou fechar com um ponto baixíssimo naquele primeiro pontinho. E já finalizei essa carreira. Eu tenho aqui um hexágono, por enquanto, que vai virar um quadradinho, né? Para dar continuidade, eu vou subir 2 correntinhas para representar o meu primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto baixo de base. Fazendo aqui os meus pontos altos, quando eu chego aqui no meu intervalo de correntes, ó, naquelas correntinhas que nós fizemos, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto dentro desse espacinho. E aí eu sigo fazendo
ponto alto na cabeça de cada ponto baixo de base. E quando eu chegar novamente aqui no meu espaço de correntes, faço um ponto alto dentro do espacinho, uma corrente e um ponto alto no mesmo espacinho. Então, ele vai ficando dessa forma. Isso eu vou fazer até eu chegar aqui. Aqui eu fiz o meu ponto alto nesse último espacinho aqui, que é o primeiro, né? E lembra que eu voltei nesse espaço? Então, eu já fiz os meus 2 pontos aqui dentro. Vou fazer só a corrente e fechar lá na cabeça do ponto com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma corrente e vou voltar nesse espacinho aqui e fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto. Então, eu vou fazer só aqui, ponto sobre ponto, até eu chegar ali no meu intervalinho, que é aquela correntinha que eu fiz. E vou mostrar aqui para vocês, ó, dentro desse espacinho de corrente, aquela uma correntinha que nós fizemos, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. E aí eu sigo fazendo ponto sobre ponto até eu chegar na próxima correntinha e repetir isso que eu acabei de fazer, ó. Então, eu tô chegando aqui no meu espacinho, eu faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo espacinho. Vai ficando dessa forma, vocês vão fazer até chegar aqui no final da carreira. Aqui no final da carreira, eu voltei aquele ponto no espacinho, vou completar o ponto baixo que estava faltando, 2 correntes e fechar aqui na cabeça, então, daquele ponto baixo com um ponto baixíssimo. E a próxima carreira, eu vou voltar aqui nesse buraquinho das correntes, ó. Vou fazer isso aqui, trazer o fio para frente, fazer um ponto baixo e uma corrente. Já tenho o meu primeiro ponto, que nesse caso aqui é um meio ponto alto, tá? Que ele vai representar. E aí, eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto. Faço uma corrente. E aqui, ó, dentro do espacinho de correntes, eu vou fazer meio ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto. Até eu chegar ali no próximo espaço, onde eu vou colocar meio ponto alto. Então, cheguei aqui, ó, faço a corrente, vou aqui para esse espaço de correntes e faço meio ponto alto, tá? Então, vai ficando dessa forma. Aqui, eu havia voltado no espaço, isso quer dizer que eu já fiz o meu meio ponto alto, fiz aqui a minha corrente, vou fechar aqui, ó, naquela correntinha que eu fiz de baixo para cima, vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui você vai dizer para mim, Lu, meu quadrado está dando errado, porque ele está todo troncho, tortinho, emborcando. Confia no processo e segue fazendo aqui o que eu vou fazer, que nós vamos ter esse resultado aqui, tá bom? Então, vamos seguir. Para a próxima carreira, você vai fazer só pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui uma corrente e nesse mesmo pontinho, vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou seguir, ó, eu vou fazer ponto baixo na corrente, ponto baixo na cabeça do ponto. Ponto baixo na corrente, ponto baixo na cabeça do ponto. Só pontos baixos, sem aumento, sem nada, tá? Segue fazendo só ponto baixo sobre ponto, não esquecendo de fazer ponto baixo também no espacinho das correntes. Cheguei aqui no final da carreira, vou só fechar aqui naquele primeiro ponto com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos transformar esse trabalho no quadrado, tá? Então, vamos lá. Você vai subir aqui 3 correntes. Essas 3 correntes, elas vão representar um ponto alto duplo, tá? Então, eu vou dar 2 laçadas aqui. E nesse mesmo ponto de base, eu vou colocar outro ponto alto duplo. Vou fazer 2 correntes, dar 2 laçadas e no mesmo ponto de base, mais um ponto alto duplo.
mais um ponto alto duplo, no mesmo ponto de base. E agora, vou dar a laçada. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, ó. O próximo ponto de base, ele é aqui. Tá bem apertadinho aqui, ó. Bem apertadinho, mas a gente tem que colocar esse ponto alto aqui, senão a conta não fecha, tá? Coloquei um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, os 3 próximos, meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos meio altos. E os 4 próximos, ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou espelhar, tá? Então eu coloco 3 pontos meio altos, 2 pontos altos e agora eu vou fazer o meu leque. Então eu vou dar 2 laçadas e no próximo ponto alto, no ponto de base, eu vou fazer um ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo, 2 correntes e mais 2 pontos altos duplos nesse mesmo espacinho. E agora vocês vão repetir tudo que nós acabamos de fazer, tá? 2 pontos altos, 3 meio altos, 4 baixos e espelha do outro lado. Então vocês vão fazer igualzinho, vocês vão ver que vai chegar aqui no final e aí ele já vai formar o quadrado. E aqui, ó, cheguei no último ponto, vou colocar aqui o ponto alto e fechar aqui, ó, naquela terceira correntinha de baixo para cima. E ó, já formei aqui o meu quadradinho, tá? Ele precisa depois de um descansinho, né, para ele tomar o formatinho dele, mas já fiz, já transformei o meu hexágono num quadrado. E agora, as 2 próximas carreiras, ela pode ser opcional, tá? Então, essa carreira que eu vou fazer próxima pode ser opcional e a outra já é de ponto baixo de acabamento. Então, fica a critério de vocês, vou mostrar para vocês por quê. Quando eu finalizei aqui, ó, essa foi a carreira que eu acabei de fazer. Então, eu fiquei aqui só com o quadradinho, né? E não tem essa última carreira, que dá um charme, né, pro quadradinho. Então, eu vou mostrar para vocês essa carreira aqui, que eu achei bem bonitinha. E a próxima é de ponto baixo. Mas a critério de vocês querer ou não fazer essa próxima. Mas eu acho que fica bem legal. Então, aqui, nós vamos trabalhar com meio pontos altos. Eu vou fazer aqui, ó, 2 correntes e uma de espaço. Vou no espacinho do lequinho aqui, ó, do canto, vou fazer meio ponto alto, uma corrente e meio ponto alto no mesmo buraquinho. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, faço meio ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, meio ponto alto. Depois desse lequinho aqui, ó, você vai fazer 4 meios pontos altos separados por uma corrente, pulando um ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, você vai fazer 4 pontos meio altos seguidos um do outro. Então, já tenho 1, 2, 3, 4. Faço uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto meio alto. Uma corrente, pulo um ponto meio alto. E assim eu vou até aqui no cantinho, ó. Vejam que aqui, para chegar no cantinho, eu tenho que pular um ponto. Então, eu faço uma corrente e aqui dentro eu faço um ponto meio alto, uma corrente e um ponto meio alto. E agora, vocês vão repetir dessa forma aqui em todos os lados. Aqui, vou só fechar com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma, eu tô ajeitando aqui o quadradinho. E agora aqui eu vou finalizar com uma carreira de ponto baixo. Vou fazer aqui uma corrente para iniciar já de cara aqui nesse primeiro ponto. Já vou fazer um ponto baixo aqui. E um ponto baixo também em cada corrente, além de fazer nas cabeças de ponto. Aqui dentro daquele espacinho que nós fizemos o nosso lequinho,
Nós vamos colocar um ponto baixo, duas correntes e mais um ponto baixo no mesmo espaço aqui, ó. É isso que vai formar esse cantinho bonitinho, quadradinho, tá? Então, vocês vão colocando aqui um ponto baixo na cabeça do ponto, um ponto baixo na correntinha. Na cabeça do ponto, na correntinha. E assim, até chegar no cantinho e colocar um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo no mesmo espacinho. Ó, então cheguei aqui no meu cantinho, coloco um ponto baixo na cabeça do ponto, naquele cantinho, ó. Um ponto baixo no meio, aqui, naquela correntinha que nós fizemos de espaço. Duas correntes de espaço e outro ponto baixo aqui dentro desse buraquinho. E outro ponto baixo na cabeça do ponto, tá? É isso que vai dar é isso que vai fazer esse cantinho ficar quadradinho, bonitinho assim. Aí você segue até chegar aqui onde você fez seu primeiro ponto. Cheguei aqui no final, no meu último ponto, coloquei aqui o ponto no espaço. Para fazer o acabamento, eu vou cortar o fio. Veja aqui que eu não emendei esse ponto em lugar nenhum. Vou puxar esse fio, colocar na minha agulha de tapeceiro e fazer aquele acabamento perfeito. Então aqui, ó, eu tenho o meu primeiro ponto e o segundo ponto. Eu venho no segundo ponto de trás para frente, introduzo a minha agulha, já dou uma ajeitadinha aqui, venho nesse último ponto aqui e pego essa laçada e essa aqui, ó, do corpinho do ponto. Passo a agulha de cima para baixo. Já começo aqui a ajeitar o meu ponto, ó. E aí eu venho naquele ponto que eu pulei, no meio dele, ó. E coloco a minha agulha de frente para trás. E já finalizei aqui. É um quadradinho que eu vou blocar, tá? Então, se vocês quiserem blocar também. Mas esse eu vou blocar para ficar bem legalzinho. Escondo aqui o meu fio por dentro dos outros pontos, na parte de trás do quadradinho. Posso esconder ele aqui umas 2 vezes, e de volta e de volta. E aí, eu venho, corto o fio aqui. Esse também é legal a gente dar uma escondida nele. Corto aqui. E já tenho aqui o quadradinho que eu vou blocar. Então, conforme ele vai blocar, ele vai ficar certinho aqui, bonitinho, né? E tenho 2 modelinhos já para fazer alguma coisa, né? Então, com todos que vocês vão fazer com esse projeto, certeza que vocês vão montar uma linda peça. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de marcar nas redes sociais se você fizer o seu. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!